Os historiadores geralmente concordam que os humanos só praticam agricultura há cerca de 10 mil anos, e a construção das primeiras civilizações há apenas 5 ou 6 mil anos. No entanto, o complexo monumental de Göbekli Tepe, na atual Turquia, foi datado de quase 10 mil a.C., ou quase 12 mil anos atrás. É o primeiro exemplo do mundo de uma estrutura monumental construída supostamente por caçadores-coletores. A escavação continua, mas já está reescrevendo a história sobre a transição da humanidade para a agricultura e o nascimento da civilização. Sejam todos bem-vindos à Pesquisa OVNI. Devemos à descoberta de Göbekli Tepe à escavação de Nevalisori, um sítio neolítico semelhante ao Göbekli Tepe na região de Urfa. A cidade de Urfa, também chamada de Şanlıurfa, é um distrito da Turquia, importante centro do mundo antigo, tendo sido conquistada por numerosas civilizações ao longo dos anos, incluindo os acadianos, babilônios, hititas, macedônios, bizantinos e árabes. No entanto, é claro que o local foi habitado desde os tempos pré-históricos. Fica no extremo norte da Mesopotâmia, um dos chamados berços da civilização, onde ocorreu a maioria dos eventos do Antigo Testamento. O filósofo medieval Maimônides e o historiador romano Josefo, ambos afirmaram que Urfa era de fato a cidade de Ur dos caldeus, muito famosa na Bíblia, o local de nascimento da figura bíblica Abraão. Nevalisori estava prestes a ser inundada pela construção da represa Atatürk. Então, o governo turco contratou uma equipe de arqueólogos da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, para escavá-lo em 1983. A equipe desenterrou uma grande estrutura retangular, externa, subdividida em compartimentos menores, tinha pilares em forma de T ao redor das paredes, todos interligados por um banco, como era chamado, e um par de pilar em forma de T no centro. Nevalisori foi inundado em 1991, mas um dos arqueólogos da equipe, Klaus Schmidt, procurou assentamentos semelhantes na região e foi quando descobriu o assentamento maior logo próximo. Göbekli Tepe significa colina barriguda em turco. Foi o nome dado a um aglomerado de montes artificiais a norte de Urfa, cerca de 770 metros acima do nível do mar. O ápice do local é o ponto mais alto das montanhas Germus. Os montes eram conhecidos há muito tempo pelos habitantes locais, mas chamou a atenção da comunidade acadêmica em 1980, quando Peter Benedict publicou um resumo de seu trabalho de pesquisa na Anatólia desde o início dos anos 60. Benedict observou que as encostas de Göbekli Tepe estavam cobertas de artefatos de pederneira e que havia lajes de calcário projetando-se do topo das colinas que eles acreditavam ser lápides, Eles acreditavam que era um cemitério antigo na região. Klaus Schmidt já estava trabalhando em seu próprio levantamento da região quando leu o relatório de Benedict e foi até Göbekli Tepe pessoalmente em 1994. Com seu conhecimento de Nevalisori, ele foi capaz de identificar essas chamadas lápides com os topos dos pilares em forma de T. Schmidt obteve financiamento da Fundação Alemã de Pesquisa para liderar a escavação dos montes em 1995. Sua equipe iniciou uma escavação de 1 acre que cobre apenas cerca de 5% do local total e continua acontecendo até hoje. Nas palavras do próprio Schmidt, os arqueólogos poderiam cavar aqui por mais 50 anos e mal arranhar a superfície. A equipe de Schmidt dividiu o site, o local da pesquisa, em 3 camadas diferentes, com base na sua estratigrafia.
ou suas elevações relativas. A camada 1 designa o sedimento em que o local foi enterrado, que era anômalo em si mesmo, pois o solo que cobria o local não envelhecia à medida que a equipe cavava mais fundo, sugerindo então que Göbekli Tepe foi subitamente enterrada. Foi enterrada de propósito, provavelmente em até 3 metros de sedimentos entre 7 e 8 mil a.C., ou cerca de 9 a 10 mil anos atrás. Portanto, tudo nesse site é pelo menos tão antigo quanto. A camada 2 designa o nível mais alto das ruínas e é o que foi mais recentemente construído, enquanto a camada 3 denota as estruturas mais baixas e mais antigas. 4 ou 5 compartimentos, principalmente ovulares, formato oval, contendo grandes pilares monolíticos. As escavadeiras desenterraram até agora 8 grandes recintos em Göbekli Tepe, e cada um desses pilares pesa várias toneladas e tem cerca de 4 metros de altura. Todos os pilares no local foram extraídos do planalto circundante e são de calcário cristalino muito duro. Não sabemos como os construtores moveram as colunas, mas eles deixaram uma dessas colunas na pedreira, que pesa cerca de 50 toneladas. Levantamentos geomagnéticos, incluindo radar de penetração no solo, prova que existe de 15 a 20 desses invólucros ovulares, desses compartimentos ovais, de que ainda estão escondidos no subsolo, que ainda não foram alcançados. A camada 2 apresenta 2 tipos distintos de arquitetura, provavelmente de 2 períodos diferentes. Um dos aspectos mais intrigantes do site é algo que compartilha com muitos sítios antigos ao redor do mundo, que é a escala, complexidade e o acabamento, que está no seu auge da camada mais antiga da arquitetura. Depois se deteriora com o tempo. As evidências mais recentes apontam para uma potencial fase de construção. Os escavadores encontraram uma série de outras estruturas e artefatos no local, incluindo esculturas, canais, cisternas para coletar água de chuva, várias pedras de amolar, um pequeno totem, como é chamado, e várias cabeças humanas esculpidas que parecem ter pertencido a estátuas em tamanho real. A equipe também encontrou algumas das chamadas pedras de vigia, como essa laje de 3 metros que foi encontrada no topo da colina. Estranhamente, muitos dos recintos em Göbekli Tepe não têm entradas óbvias. No entanto, muitos dos cavadores acreditam que as entradas passaram por algum tipo de telhado que já foi destruído ou removido. Pensa-se que as pedras vigias, essas pedras de 3 metros que foram encontradas na região, pode ter sido as marcações de onde eram as entradas originais. Göbekli Tepe foi datado principalmente pela tipologia de ferramenta, ou comparado às ferramentas encontradas no sedimento com ferramentas semelhantes em outros locais. Por esse método, os escavadores dataram a camada mais antiga do local ao Neolítico pré-cerâmico, que é um período denominado de PPN, PPN-A, que se estende cerca de 10.000 a 8.800 a.C. A cronologia exata dos diferentes recintos é mais difícil de determinar. O reboco de algumas paredes permitiu a datação por carbono, mas isso só pode ser estabelecido quando as paredes foram rebocadas pela última vez e não quando elas foram construídas originalmente, fazendo o consenso arqueológico atual de que o local tem entre 11.000 e 11.500 anos de idade. Muitos dos pilares, bases de pilares, cotilhos e portões de Göbekli Tepe são decorados com esculturas em relevo, de símbolos abstratos e diversos motivos animais: javalis, auroques, gazelas, burros selvagens, ovelhas, raposas, cobras, leões, lagartos, escorpiões e diversos tipos de pássaros. Na época da fundação do local, a região de Urfa era exuberante e arborizada, e certamente poderia ter sustentado essa diversidade de vida selvagem. Acredita-se que as esculturas sejam totens, os animais como espíritos ancestrais que assumiam a forma animal, e os pilares em forma de T, as divindades humanoides. Os únicos restos humanos encontrados no local até agora foram vários fragmentos de crânio com sulcos feitos de propósito.
As más condições dos fragmentos de crânio impossibilitam a datação por radiocarbono e a análise de DNA. Uma pequena placa com escultura de um pássaro que não voa, possivelmente um aral gigante ou um pinguim, levanta a possibilidade de que os construtores do local tenham migrado de outra área para lá. Todos os ossos de animais encontrados no local eram claramente de animais selvagens não domesticados, indicando que os construtores não mantinham gado na região. Alguns dos ossos mais comuns no local eram os de abutres e corvos, levando estudiosos a sugerir que Göbekli Tepe poderia ter sido um local para enterros no céu. Em um enterro no céu, o falecido é cortado e deixado nas montanhas para ser comido por pássaros necrófagos, que em seus rituais funerais se acreditava levar a carne das pessoas até os céus. A arqueóloga Danielle Stordeur, do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, encontrou símbolos semelhantes em locais contemporâneos a apenas 80 quilômetros de distância na Síria, sugerindo que ambos foram estabelecidos pela mesma cultura. Existem também vários outros locais com pilares em forma de T na área, mas nenhum com pilares tão grandes quanto os de Göbekli Tepe. Manu Seyfadze e Robert Schnock apontaram que o H no pilar 18 seria da Idade do Bronze, da Anatólia, como a palavra para Deus. O mesmo símbolo aparece em vários outros artefatos luwianos. Nesse idioma, apenas um H significa portão. Os Luwians também usaram símbolos atualmente não traduzidos que se assemelham aos pilares em forma de T de Göbekli Tepe. Esses dois doutores, Manu e Robert, concluíram que os pilares eram representações de um deus que guardava a entrada da vida após a morte. Pesquisadores do SBRG, ou Super Brain Research Group, procurou Göbekli Tepe por estruturas ressonantes. Um fato pouco conhecido é que muitos tipos de rochas realmente soam em um tom claro quando golpeados ou vibrados. Mesmo quando atingido à mão, o pilar 18 ressoou tão forte que os pesquisadores acreditavam que ele deveria ser oco. A equipe acredita que algo subterrâneo já vibrou esses pilares para fazê-los tocar em certos tons. A equipe sugeriu que esses tons poderiam ter sido importantes para o site, observando que certas faixas de frequência, mesmo aquelas que não podemos ouvir, podem ter efeitos profundos em nossa saúde e consciência. Infelizmente, no ano de 2014, a equipe perdeu todo o acesso ao site após a morte de Klaus Schmidt e suas pesquisas foram suspensas. Ainda outros pesquisadores, incluindo Robert Schnock, Giulio Magli e Andrew Collins, exploraram conexões astrológicas e propuseram que vários dos pilares nos maiores recintos alinhados com certas estrelas estariam alinhados com certas estrelas ou constelações. De acordo com a nossa compreensão atual da história, o início da Era Neolítica viu os humanos em transição de caçadores-coletores nômades para agricultores estabelecidos em um processo conhecido como a Revolução Neolítica. Somente após esse processo, os humanos pensaram em construir estruturas de pedra monumentais e especializar-se em certas formas de trabalho. Os fundadores da Göbekli Tepe viviam em sociedades amplamente desorganizadas, com liderança centralizada mínima e nenhuma força de trabalho dedicada. Antes da escavação de Göbekli Tepe, acreditava-se que uma sociedade como essa seria incapaz de errer tal complexo. A maioria dos arqueólogos e antropólogos teoriza que o local foi construído por caçadores-coletores no primeiro estágio da sua transição da agricultura. Disse que as esculturas nos pilares simbolizam um sistema de crenças dos construtores. No momento da sua transição para uma economia sedentária na produção de alimentos, de acordo com Hartley Goper, a representação de humanos no local marcou um afastamento da arte animal do paleolítico anterior, insinuando uma mudança na relação entre humanos e a natureza. Eles argumentam que os construtores de Göbekli Tepe desejavam estabelecer uma nova ordem natural com uma hierarquia estrita e uma sociedade mais dividida. Já Klaus Schmidt argumenta que o eventual enterro de Göbekli Tepe marcou a morte de um velho modo de vida e o nascimento de uma civilização estabelecida com novas práticas religiosas. Em suas palavras, quando você tem novos deuses, você tem que se livrar dos antigos.
Vários dos que trabalhavam no local publicaram um artigo em 2009 que apoiava a ideia de Jacques Calvin, a tese de que os sistemas sociais mudaram antes e não como resultado da mudança para a agricultura. Em outras palavras, a adoração dos deuses galvanizou os cultos ancestrais nômades para construir Göbekli Tepe. A construção e a manutenção desse local levaram seus construtores a buscar acesso a alimentos e então começaram a cultivar. A necessidade de mão de obra agrícola, por sua vez, levou os moradores a desenvolverem cultos, rituais e programações de festas, bem como alimentos processados e cerveja para manter os trabalhadores apaziguados. Em 2017, Martin Sweetman e Dimitrios Tsikirtsis publicaram um artigo argumentando que o pilar 43, no gabinete D, mais conhecido como a Pedra do Abutre, comemora o início dos Drias, um período turbulento da história da Terra no final da última era glacial. Disse que o humano sem cabeça na base do pilar representa a catástrofe, e cada um dos animais representa constelações com a bola acima da asa do abutre identificado como o ponto em que o Sol cruza Sagitário. A última vez que o Sol passou por esse ponto no céu foi por volta de 10.950 anos antes de Cristo, início do período conhecido como o Drias mais jovem. Os autores acreditam que a Pedra do Abutre é uma evidência a favor da hipótese do impacto do cometa, que afirma que um grande cometa atingiu as geleiras no final da Era do Gelo e inundou o mundo. O escritor Graham Hancock argumenta que havia uma civilização perdida nesse momento, destruída nesse evento. Hancock postula que Göbekli Tepe foi construído pelos sobreviventes dessa civilização como meio de preservar os conhecimentos e os avanços que eles já fizeram. Hancock sugere que as bolsas retratadas no site e na iconografia de outros portadores de civilização da mitologia antiga representam os sobreviventes de uma civilização elevando uma outra que estava em estado de ignorância. O próprio Schmidt reconheceu a importância de um local que surgiu no final do período chamado de Drias mais jovem. Parece improvável que a construção de Göbekli Tepe esteja relacionada a mudanças mais amplas no planeta. Os pesquisadores estão indecisos se Göbekli Tepe é um antigo assentamento doméstico, um templo de culto à caveira, um local para enterros do céu ou um observatório astronômico, ou alguma coisa totalmente diferente. O mistério do local é encoberto por sua idade incrivelmente avançada. Mais de 5.000 anos se passaram desde a gravação das primeiras tabuletas de argila na Suméria, e Göbekli Tepe foi construído outros 6.000 anos antes disso. Em uma última análise, é uma cultura perdida para nós e talvez nunca saibamos quem ergueu esses pilares monumentais ou o porquê disso. E aí, galera, já tinham ouvido essa história sobre essa civilização, esse local, né, chamado Göbekli Tepe na Turquia? Fico aguardando os comentários de vocês aí. Tudo bem? Nos vemos em breve. Valeu!